E aí, para falar um pouquinho mais também sobre liderança, sobre empreendedorismo nesse mercado, né, que a gente vai tratar um pouquinho disso aqui também, eu queria chamar a Marília Fontes, da Nord Research, a Annalisa Blando, da Par Mais, que são empreendedoras aí incríveis, e também mais uma sócia do BTG Pactual, a Fernanda Jorge, que vai dividir aqui esse momento com elas. Pessoal, boa noite. Não sei se é boa tarde, boa noite. Tô bem nervosa também, não tô acostumada a falar em público, então, mas falar para mulheres é sempre mais confortável, né? A gente se entende. Queria agradecer a Annalisa Blando, que está aqui com a gente hoje, sócia fundadora da Par Mais, CFP, planejadora financeira, e além disso tem tempo para um trabalho voluntariado super bacana, é líder do grupo de mulheres do Brasil em Florianópolis, e é vice-presidente da ACAT. A gente vai falar um pouquinho disso aqui na sequência. Queria agradecer também a Marília Fontes, sócia fundadora da Nord Research, especialista em renda fixa. Ela escreveu o livro Renda Fixa Não é Fixa. Então, acho que a nossa ideia hoje é bater um papo, me apresentar. Eu sou a Fernanda Jorge. Estou aqui no banco desde o começo dos anos 2000, não vou falar exatamente, senão vocês vão saber a minha idade. Então, nesses quase 20 anos de BTG Pactual, eu toco societário e regulatório aqui do banco. Então, já passei por diversas transferências de controle, diversos donos aqui no BTG Pactual. Quando eu comecei no banco, pouquíssimas mulheres, a gente cruzava nos corredores, então estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, um auditório repleto de mulheres empreendedoras, inteligentíssimas, sócias. Bom, obrigada pela oportunidade de falar. Ana, Marília, não sei se vocês querem dar uma palavra ou se a gente pode começar o nosso bate-papo. E quem quiser, por favor, me interrompa. A ideia aqui é trocar ideia com vocês mesmo. Só quero falar uma coisa de você, Fernanda. Você foi uma mulher que me apoiou quando eu cheguei no banco, me abraçou, me acolheu. Além de você não ter falado, você é sócia do BTG Pactual também. Obrigada. Só vou ter que treinar um pouquinho mais, falar em público, tá? Tô nervosa, mas vocês me dão um descontinho. Não, só queria dar oi, muito boa noite aí para todas vocês e espero poder ajudar de alguma forma. Bom, da mesma forma, eu estou muito feliz, né? Já falei quando fui fazer a pergunta, estou muito feliz de estar aqui, uma surpresa muito legal, ver um monte de mulheres do mercado financeiro, né? A gente parece que é uma profissão tão solitária, no entanto, não está mais tão solitária assim. Então, estou muito feliz de estar aqui falando sobre o papel da mulher, falando sobre liderança feminina aqui para iguais, né? Muito bom isso. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, vou começar fazendo uma provocação para a Ana, então. Fui estudar o seu perfil, já sei que você é uma super fera do mercado financeiro e descobri aqui que você já foi modelo, já trabalhou no setor imobiliário. Como é que você veio parar no planejamento financeiro, né? O que te trouxe para o mundo financeiro? Bom, eu fui modelo porque eu queria ser independente financeiramente, né? Então, eu conheci um jogador de vôlei, que é meu marido até hoje, casei aos 17 anos, e ele falava em se aposentar, e eu estava entrando na faculdade. Então, né, como é que faz? Daí a gente foi morar na Itália, por isso que eu casei, meu pai não deixou a gente... eu aos 17 anos, para a Itália com ele, então a gente casou, e eu modelava lá para ter independência financeira. Aí um dia ele assim, e era bem difícil, brasileira, eu nasci na Sicília, brasileira, que pegava trem, nascida com passaporte da Sicília, criada no Brasil, era sinônimo de prostituta, né? Então, assim, fui destratada algumas vezes no trem, voltando e tal. E aí um dia ele falou assim, qual que é o teu problema? Se eu quero ser independente financeiramente. Então me levou no banco, fez a conta conjunta e falou assim, agora tu cuida de tudo aqui. Eu falei, ai meu Deus. E meu sogro entregou a pastinha do imposto de renda. E aí eu tive que, fui estudar, claro, mas eu tive que aprender a economizar, porque a carreira de atleta acaba cedo. Hoje é o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Renan Dalzotto, né? Então ele fez uma trajetória, mas é uma trajetória de altos e baixos. Acaba a carreira. Quando ele acabou a carreira, eu estava terminando a faculdade, mas aí tive neném. E aí vai.
né? Assim, aí o meu primeiro filho teve leucemia, eu parei de trabalhar, vou cuidar do filho, foi ótimo, deu tudo certo. Então, assim, comecei fazendo construção e incorporação, fazendo reforma. Não, agora eu vou trabalhar. Meu sonho de ser independente financeiramente que eu perseguia. Agora, né, então comecei assim, a gente comprava terreno, comprava casa, reformava, vendia, daí eu tive uma pequena construtora incorporadora, não gostei muito da atividade imobiliária, achei difícil, não me identifiquei muito, e o meu segundo apresentou um déficit de atenção terrível. Hiperativo, impulsivo e distraído. Eu brinco que os dois vieram com defeito de fábrica, mas a gente consertou, estão ótimos os dois, né? Então, não era fácil essa vida. A gente mudava para lá e para cá. E eu queria, eu continuava perseguindo. Eu acho que a independência financeira é algo fundamental, tanto para a mulher poder escolher o que ela quer fazer da sua vida, como, enquanto planejadora financeira, é uma diluição de risco enorme, porque se só tem uma fonte de renda e aquela fonte de renda não dá certo, tem a outra fonte de renda, né, da outra pessoa. Então, é uma diluição de risco importante também. Enfim, então aí eu descobri, eu aprendi, né? Eu sempre me esforcei muito para errar menos do que acertar quando se fala em investimentos. A Renan sempre me deu toda a liberdade. E aí eu descobri a profissão do planejador financeiro CFP, que eu adoro. Então eu fiz uma pós, me certifiquei e fundei a Par Mais aos 39 anos. E acabei fazendo uma jornada empreendedora muito legal, que ano passado eu vendi a Par Mais. Depois eu conto a história toda, mas... Então, eu tive a fase de mercado financeiro, de planejadora financeira, depois teve a fase de aprender a tecnologia, um negócio bem difícil, tecnologia, marketing digital, né? Então, assim, eu venho de finanças, assim, eu não entendia nada de comercial, marketing, gestão de pessoas... Tem todo um monte de bagagem que a gente tem que ter para fazer uma jornada empreendedora. Então, foi bem legal, porque eu terminei esse ciclo no ano passado e agora eu estou numa outra fase, num grupo bem maior que nos adquiriu, numa nova jornada. E agora, então, eu estou assumindo recentemente o papel de educação financeira do Grupo 2TM, que tem entre as empresas o mercado Bitcoin. Então, além de... primeiro a gente desenrola o planejamento financeiro, né, finanças pessoais, e agora meu desafio é desenrolar o criptês, né? Então, do financês para o criptês, vamos embora. Obrigada, Ana. Marília, fala pra gente quais foram os seus principais desafios na hora que você decidiu montar a Nord, o que te levou a montar a Nord, principalmente você é uma mulher que trabalha com renda fixa, né? Eu não sei, eu acho que quando eu falo de renda fixa, quando eu falo de gestão de ativos, a gente está com a cabeça muito ainda voltada para um setor muito masculinizado. Conta pra gente um pouquinho do que te trouxe até aqui, os principais desafios. Eu estava grávida de 8 meses, então foi bem complicado, porque a minha filha nasceu logo depois, minha primeira filha, e na hora que era para eu dormir, eu estava, na verdade, trabalhando, montando empresa, fazendo tudo que eu tinha que fazer. Mas eu gostava muito do que eu fazia, né? Eu comecei minha carreira como gestora de multimercado, passei 8 anos como gestora, e foi uma mudança muito grande, que também, depois que eu passei 8 anos como gestora, saí também da onde eu estava, da Condor, também fui mandada embora, porque perdi muito dinheiro durante a crise de 2014, mas aquilo, não sei, acho que foi uma parte de Deus falando comigo, falando assim, olha, esse aqui não é o seu lugar, sabe? Pega essa bagagem e confia em mim, né? E aí eu fiquei 8 meses em casa, cuidando das crianças, eu tenho 3 enteadas também. Então, fiquei 8 meses em casa cuidando das crianças, levando as crianças para a escola, para o inglês, para a natação, falando, nossa senhora, o que é isso? O que eu estou fazendo? E aí apareceu a vaga na Empíricos, né? Que eu falei assim, nossa, de jeito nenhum, eu sou gestora, eu não sou analista, né? Eu sou gestora, eu quero trabalhar como gestora de multimercado. Mas como eu estava em casa o tempo todo, eu falei, não, eu vou aceitar. Tá bom, então vou trabalhar aí como analista. E entrei. Quando eu entrei, eu
estava pensando em falar, né? Gente, vamos entrar aí numa NTNB 2045 para ganhar com duration, daqui a 2 anos a gente sai, marcação é mercado, essas coisas todas. E aí eu peguei, fiz o meu relatório, mandei, e em 1 hora eu recebi 300 e-mails. Imediatamente. Marília, como assim marcação a mercado? Como assim a gente vai ganhar 40% com um título que me rende 10%? Marília, que história é essa? Assim, não estou entendendo nada do que você está falando. De 300 pessoas. Aí eu falei, não, peraí. Então, se eu quero fazer isso acontecer, se eu quero ensinar para essas pessoas o que elas têm que fazer e como investir, como os profissionais de investimento investem, eu tenho que dar um passo para trás e tenho que trabalhar com educação financeira. E aí eu escrevi o meu livro Renda Fixa Não é Fixa. E a Empíricos é fenomenal, né? Porque ela é um megafone. Então, ela te dá um megafone na sua mão para você falar o que você quiser. Você pode falar besteira ou você pode falar uma coisa legal. E ela me deu um megafone numa hora que eu decidi explicar para as pessoas como funcionava a marcação a mercado. E isso transformou a minha vida. Então, por isso que eu falo que eu acho que foi Deus falando assim, cara, seu lugar não é aqui. Né? Ele, em 2014, no meio de uma eleição, eu fui tentar tradear a eleição, perdi muito dinheiro, achei que eu era a última bolacha do pacote, né? Não sei fazer isso aqui, sou ruim pra caramba. Não, foi uma fase, depois eu mudei para outro emprego e me descobri como educadora financeira, como analista de renda fixa. Hoje em dia eu faço vídeo no YouTube, faço Instagram. Quem não me segue no Instagram, Marília Fontes, me sigam, por favor. E hoje em dia eu faço conteúdo para pessoa física de uma forma didática, de uma forma engraçada, do jeito que eu posso. Já assisti muitos dos seus vídeos, eu sou advogada e eu achei fantástico, porque é claríssimo, eu consigo entender tudo. Pois eu não sabia isso sobre mim, eu nunca tive que explicar nada para ninguém, o contrário, né? As pessoas explicavam para mim. E, de repente, eu tive que explicar e eu falei, caramba, não é que eu sei fazer isso? É bom quando a gente é escutada, né? Eu acho que eu vou voltar para a Ana agora. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou mãe de gêmeos. Tive os gêmeos, óbvio, né, trabalhando aqui no BTG. Meu marido também é sócio aqui do BTG. As meninas estavam comentando antes como é bom trabalhar aqui no BTG, que as pessoas viram amigas e, né, e casam também, né, que foi o meu caso aqui. A gente só tem tempo para isso aqui vira o nosso mundo. Como é que você faz, Ana, para conciliar essa vida de empreendedora, empresária, mãe, esposa de um ícone do esporte brasileiro e ainda arruma tempo para fazer trabalho voluntário? Olha, eu não sou um grande exemplo, tá? Porque agora os meus filhos são adultos, então tudo é mais fácil. Meu caçula tem 23 e meu filho tem... E o mais velho tem 28. Já está te ajudando, né? Não dá mais trabalho. O de 28 era meu sócio, né? Meu parceiro de jornada, foi meu trainee, coitado. Com 18 anos começou a trabalhar comigo. E eu sou bem exigente. Mas eu tive 2 momentos que eu parei de trabalhar para cuidar de filho. E eu me orgulho muito por isso. Porque meu staff era muito ruim. Eu morava longe sempre de todo mundo. O Renan sempre eu viajava muito, não podia contar com ele. Então, quando os 2 ficaram doentes, eu me dediquei a eles. E eu tenho muito, muito orgulho de ter feito isso. E só na segunda vez, só quando eu fui cuidar do Enzo, que eu não me senti culpada. Porque foi justamente eu não estava gostando não estava gostando da construção, que eu estava falando ali para vocês, de fazer prédios, e depois é muito difícil trabalhar em construção para você conseguir a BITS, porque eu não faço nada errado. Então, assim, trabalhar no mercado imobiliário, naquela época, ali em alguns lugares, eu tive algumas dificuldades para conseguir licenças e tal, e aquilo me fez sair daquele mercado. E era quando a época que o Enzo, que eu descobri o déficit de atenção do Enzo, então eu tinha uma carteira, eu tinha um monte de coisa para fazer ali, para descontinuar aquela atividade, eu levei uns 2 anos. E foi a época que eu consegui me dedicar. Mas fora esses momentos mais agudos de doença, né, que foi a leucemia do Jean, principalmente, é muito difícil. Você não acomoda Eu sempre me senti culpada. Então, assim, eu não sou um grande exemplo. Eu só deixei de me sentir culpada o dia que eles começaram a me dispensar. Aí eu falei, que bom. Então, assim, mas eu acho que eu sou de outra geração também. Eu casei com 17 anos, com 22, eu fui mãe com 27. Então, então a gente, minhas cunhadas, minha família, me cobravam muito, né?
Então, mas aí se tu estás trabalhando, tu sente culpada, se tu estás em casa, tu sente culpada, é uma desgraça. Culpa eterna, né? É. Então, eu me livrei da culpa mesmo quando eles começaram a crescer um pouquinho e quando eu fui para o Grupo Mulheres do Brasil, onde eu aprendi muito. E aprendo todos os dias. Porque a gente entende que não precisa ter essa culpa toda. A gente entende, então, assim, de uns anos para cá, claro que eles já são maiores também, mas de uns anos para cá, eu me me libertei da culpa muito em função de aprender que se a gente vê o outro painel, né? Os problemas são aqueles. É difícil pra caramba. A gente tem que equilibrar prato pra caramba. Tem que ter um monte de staff. Mas eu acho que a gente está numa época hoje que não cabe mais o desequilíbrio, né? Então, em 2020, na pandemia, daí veio o filho, veio a namorada do filho, veio a cachorra com Alzheimer da namorada, veio o Enzo, juro. Ela fazia cocô e xixi, desculpa a expressão, ela cagava e andava literalmente. Ela fazia assim, ó, em círculos, e pisava em cima. O meu caçula é DJ, aí tava um amigo DJ lá, traz o amigo DJ pra morar com a gente, os dois com as namoradas, e virou a Arca de Noé, né? Eu tô achando que é mais difícil do que bebê e gêmeos, hein? E aí é jovem, querendo ir pra balada, e aí o meu caçula é DJ, o outro é DJ. Ah, meu Deus do céu. E em novembro de 20 eu tive um burnout terrível. E aí eu estava saindo de casa, ainda tem minha cachorrinha. Eu só ia levar a Monella embora comigo. Eu estava largando o marido e os 2 filhos. Aí eles não deixaram, ainda bem. Eles me enrolaram até eu ficar melhorzinha. E aí, mas eu mudei toda a regra. Eu mudei toda a regra para uma relação muito mais igualitária, porque eu sempre mimei todo mundo. Então, eu me senti muito sobrecarregada. Eu estava sobrecarregada, querendo resolver o problema do mundo. 2020, né, os gestores de recursos estavam lá se rebolando nos 50, assessor de... Todo mundo, né? 2020 foi tenso, 2020, mal sabíamos nós que viria 21, né? Mas em 20 foi tenso, a gente faz planejamento financeiro, a gente... clientes desesperados, eu quis realmente cuidar de todo mundo, cuidar dos meus colaboradores, me dediquei enfim, aí pirei, e aí eu mudei e foi ótimo, assim, até casamos de novo. Agora em janeiro, meu marido casamos de novo, num novo combinado, é que ele também teve um Covid bem grave no ano passado, então a gente aproveitou esse momento, mas é um novo combinado. Então, ele faz mercado, todo mundo lá em casa ajuda, mudou a regra do jogo. Então, se eu vou dar um conselho... A regra, assim, vamos nós fazer um esforço consciente para acabar com o machismo, porque eu sou machista, eu muitas vezes, não, deixa que eu faço... Não. Então, assim, se é a culpa do seu filho, assim, se você se sente culpada porque ou alguém tinha que estar, pai ou mãe, tinha que estar dando atenção para o seu filho, se você não pode, seu marido que dê, sabe? Então, assim, buscar mais o equilíbrio e fazer um esforço. A gente tem que fazer um esforço consciente para mudar a cultura machista que está dentro de todos nós. Obrigada. Marília, você quer dar uma palavrinha sobre o tema, família, equilíbrio dos pratinhos aí no mercado financeiro? É difícil. Eu tenho uma família bem moderna, né? Então, eu tenho 3 enteadas do primeiro casamento do meu marido, que moram metade do tempo com a gente, metade do tempo com a mãe. Então, semana sim, eu tenho 5 crianças em casa, semana não, eu tenho 2. E quando eu tenho 2, parece que a casa está vazia, porque realmente 5 é muita coisa. Então, assim, eu fazendo café da manhã para as crianças, parece aqueles... Sabe aqueles... tipo aqueles restaurantes que os bichinhos vão ficando bravos porque você não vai atendendo, entendeu? E, obviamente, cada um quer uma coisa completamente diferente, né? Eles não comem tudo a mesma coisa no café da manhã. Então, é realmente um desafio. E meu pequenininho tem 2 anos. Eu engravidei quando a Luísa tinha 8 meses, né? E estava empreendendo. Então, foi realmente muito complicado. O que deu certo para mim é que, graças a Deus, meus sócios foram muito parceiros, né? Eu tinha outros 3 sócios, tenho, né? Eles foram muito parceiros, então, enquanto eu amamentava a Luísa, as reuniões da Nord eram sempre na minha casa, né? E quando eu precisava, a Luísa estava sempre do meu lado, chorando. Quando a gente falava em aumentar gasto, ela sempre chorava. E aí, às vezes, se eu precisava amamentar, eu saía, ia para o outro lado, amamentava, voltava.
Quando eu preciso, por exemplo, mudar o horário da reunião, eu falo para eles, olha, gente, essa reunião, esse horário eu estou levando as crianças na escola, não dá para ser esse horário. Da real, né? E eles sempre me atendem. Então, acho que eu tive essa sorte. Tenho um staff enorme, são 6 funcionárias em casa, porque é realmente muita gente. E quando começa a ficar muita gente, você precisa setorizar, né? Então, eu preciso fazer comida para 9 pessoas, né? É muita coisa. Então, eu preciso de uma pessoa só para fazer comida, porque para 9 pessoas, almoço, jantar, café da manhã é muita coisa. Então, o staff ajuda, os meus sócios ajudam muito, o meu marido ajuda. Gostaria que ajudasse mais, mas ele ajuda. É que ele também trabalha no mercado financeiro, coitado, a vida dele é uma loucura também. E a gente aceita também que a gente não vai ser a nossa melhor versão em tudo, né? Eu não vou ser a melhor profissional que eu poderia ser. Meus sócios fazem várias coisas a mais que eu não consigo fazer. Não vou ser a melhor mãe. Chego na escolinha, tem várias mães muito mais envolvidas com aquele ambiente do que eu, né? Eu chego assim meio de tipo penetra, né? Não vou em todas as reuniões. Perdi uma reunião ontem. Paciência. Então, assim, eu tenho que aceitar que eu não vou. Eu também sou essa pessoa, mas eu acho que o Working Mama é um exemplo, né, incrível que a gente pode dar para os nossos filhos. Não, total. E para minha filha, né, para minhas enteadas, claro. Minhas enteadas me seguem no Instagram todas felizes, assim, uau, incrível o trabalho que você faz, vem pro TikTok. E eu fui, gente, pro TikTok. Eu sou uma TikToker. Obrigada, Marília. Vou mudar um pouquinho aqui o rumo da conversa, saindo um pouco da questão familiar. Aqui no banco, só fazer uma última ponderação. Eu fui super apoiada também na minha gravidez de gêmeos. Inclusive, o Esteves falou uma vez para mim, se você quiser, deixa lá em casa um dia que eu dou uma olhada para você. Eu nunca deixei. Acho que eu vou ver se esse final de semana eu passo lá e já deixo. Boa. Mas o BTG também é super parceiro nesse sentido. Agora, mudando aqui, Marília, voltando para o mercado financeiro, eu li recentemente uma pesquisa da Goldman, que dizia que no ano de 2020, os FIAs, geridos por mulheres, tiveram um desempenho muito superior aos FIAs geridos por homens. Poxa, e mesmo assim a gente vê ainda que tem muita gente reticente na hora de colocar o seu dinheiro num fundo ou ouvir um aconselhamento de mulher. O que você enfrentou de desafio para ser ouvida, né? Dado toda a sua competência? É que assim, eu não tenho tanto feedback em termos, assim, eu não converso com o cliente do jeito que vocês conversam. Vocês têm um resultado, vocês têm uma relação bem próxima com o cliente. O meu resultado eu meço por números. Então, eu faço um vídeo no YouTube, quantas visualizações teve, quantas curtidas teve, qual foi o engajamento, a taxa de resposta. Então, é um relacionamento muito difícil que eu não consigo, assim, te dar uma resposta clara de como isso funciona, né? Mas, para você ter uma ideia, 75% do meu público é masculino. Então, de alguma forma, eles interagem com o meu conteúdo e eu acho que isso reflete a própria natureza o número de pessoas que investe, né? Tá muito de acordo com o número de pessoas, por exemplo, na B3, né? O percentual de mulheres e homens que investem na bolsa. Então, eu não diria, eu não sei te dizer o quanto eu tenho, né, problema ou não de entrar nesse mercado, mas até achei interessante uma pergunta anterior, né, do bloco anterior, que é como é que você lida com machismo? Eu acho que assim, eu sempre lidei com trabalho. Quando você passa um conteúdo que a pessoa não sabia, a pessoa vai valorizar muito a sua opinião e ela vai querer saber mais sobre aquilo. Então, seja homem ou mulher, se você chega e fala assim, olha, tá vendo o pré-fixado que você comprou a 10%, ele pode render 30%, 40%. Assim, pode ser qualquer tipo de pessoa vai falar, peraí, como? Então, acho que é com trabalho, com seriedade, com excelência no que você faz e eu tento passar isso nos vídeos. Obrigada. Ana, não sei se você quer dar uma palavra sobre esse tema. Então, eu até fiz aquela pergunta antes, no outro painel, por causa disso. Eu acho que é muito mais fácil, tanto para homens como para mulheres, né, por conta dessa cultura que a gente tem machista, entregar seus recursos para um homem do que para uma mulher. Então, quando eu via, uma das minhas estratégias, quando eu mapeava assim, aquele casal, eu acho que vai ser que é machista, eu carregava um sócio junto. Eu ando com ele pendurado, não estou nem aí, sabe? Assim, como que eu vou lidar com isso?
e carregava e deixa ele falar. E muitas vezes a gente alinha o que ele vai falar e aí deixa ele falar. Aí pronto, trago a conta, tá tudo certo, cumpri meu objetivo. Eu não tenho o menor problema com isso. Mas eu acho que existe uma diferença enorme, realmente. As pessoas preferem... É muito mais fácil deixar seus recursos para um homem gerir do que para uma mulher gerir. E isso é uma questão que precisa ser trabalhada, né? Uma cultura que precisa, na minha opinião, a gente precisa aprender sobre isso, sobre machismo estrutural, para poder se perceber, se autoconhecer e, a partir daí, a gente racionalizar, porque eu também acho que faz muito mais sentido entregar seus recursos para uma mulher do que para um homem, né? Quer dizer, a gente sabe que até uma pesquisa interessante essa, mas de um modo geral, quando são profissionais, homens e mulheres tendem a performar semelhante. Até é uma grata surpresa essa. Mas quando a gente fala de característica das mulheres para cuidar dos seus investimentos sendo leigos, né, as mulheres têm características naturais que podem fazer que a gente acabe errando menos, que foi o que aconteceu comigo lá em casa. Renan delegou para mim, eu, por ser mais conservadora, por ter mais visão de longo prazo, por me aprofundar mais nos temas, acabamos errando menos do que a maioria dos amigos deles, dos atletas, jogadores de vôlei, dos jogadores de futebol, que acabam perdendo seu patrimônio, acaba a carreira e não tem mais dinheiro, né? Tá certo. Marília, nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, esse período principalmente da pandemia, o número de mulheres em cargos de liderança no Brasil diminuiu um pouquinho, né, da marca dos 39,1% para os 37,4%. Isso é um dado do IBGE. O que você acha que são os fatores que levaram a essa redução? E como é que você acha que a gente faz para reverter esse número, né? É curioso porque a gente viu chefes de Estado como Nova Zelândia, Taiwan, que no combate à Covid se saíram tão melhor do que homens. É claro que tem aspectos geográficos e daqueles países que ajudaram também a esses números a serem melhores, mas o que você acha que levou a essa queda e como é que você acha que a gente faz, nós mulheres aqui, para reverter esse número? Sobre o que levou à queda, eu não tenho a mínima ideia, não sei te dizer, mas eu acho que eu tenho uma opinião sobre como é que a gente reverte esse número, e eu acho que é pelo exemplo, né? A gente está aqui, você ser sócia do BTG, vocês estarem aqui falando, vocês servem como inspiração para muita gente. E quanto mais mulheres enxergarem, né, verem mulheres em posições de destaque, mais elas vão olhar e falar, é possível, é totalmente factível, vou nessa. Então, eu acho que o que a gente pode fazer aqui é ter um padrão de excelência no que a gente faz e ser vitrine para que muitas outras se sintam estimuladas a pular. Eu vejo muita gente virando para mim e falando, Marília, você me inspirou a entrar no mercado financeiro. E eu acho isso incrível. Às vezes, pessoas que eu nem conheço, né, entram nas redes sociais, você não conhece, não sabe quem é. E elas simplesmente nunca viram uma mulher falar sobre o tema dessa forma, tão aberta nas redes, enfim. E aí elas vêm, se inspiram e falam assim, caramba, é isso que eu vou fazer. E aí vai atrás de um curso, enfim, e vai atrás. Então, acho assim, você está, enfim, sempre servindo de exemplo e sempre tentando ser excelente, fazendo o melhor trabalho que você pode para alcançar os lugares de liderança e ser exemplo. Obrigada, Ana. Eu super concordo que as mulheres inspiram outras mulheres, né? Eu também acho isso. Mas muito provavelmente teve essa redução, porque as mulheres, naturalmente, a gente tem esse instinto maternal. Então, na pandemia, muitas optaram por ficar em casa, optaram ou por necessidade, tiveram que ficar em casa para cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar dos pais, não podia ter funcionário doméstico em casa. Então, se tornou insuportável essa jornada tão impossível, né? E eu acredito muito na caneta, né? Luiz Helena, do Mulheres do Brasil, ela fala muito sobre isso. Assim, acho que tem que ser uma política da empresa.
A política da empresa de dar as mesmas condições. E aí eu aprendi lá, quando eu fiz direito na Itália, que o princípio de igualdade é você tratar situações iguais da mesma forma, situações desiguais de forma desigual. Então, se é uma mulher, mãe de gêmeos, que está numa fase dos nenês pequenos, ou porque não pode levar para a escola porque teve uma pandemia, flexibiliza. Deixa trabalhar em casa, deixa trabalhar no final de semana, na madrugada. Por que eu fui empreender? Eu fui empreender porque chegou um momento que, com a vida louca que eu tinha, eu precisava fazer as coisas no meu horário. Então, acho que a flexibilização ela é fundamental. O importante é a gente entregar, né? E poder... E aí é uma questão de caneta, no sentido de que a empresa tem que escolher, bater uma meta, que daqui 5 anos a gente vai ter metade das mulheres em cargo de liderança. Claro, precisa de um tempo para preparar a mulherada, mas precisa dar as condições, porque as mulheres, muitas vezes, elas largam a carreira para se dedicar a filho, a marido e aos pais, para se dedicar para alguém. Então, a gente tem que dar condições. Então, é uma situação que precisa ser corrigida e depende muito das empresas decidirem por esse caminho. Perfeito, obrigada. Ana, falando do teu trabalho voluntário, como que no grupo Mulheres do Brasil, qual é o objetivo do grupo, né? E como vocês conseguem ajudar as mulheres, né? Aqui uma coisa até um pouquinho fora do escopo do mercado financeiro. Bom, esse é um assunto que eu adoro falar. Aliás, convido a todos para se inscreverem, grupomulheresdobrasil.org.br. Fiquei super interessada. Eu ia, inclusive, pedir para você explicar para a gente como é que a gente faz para fazer parte desse grupo. Olha, muito legal. São mais de 100 mil mulheres. Pode contribuir de várias formas. Uma só se cadastrando já ajuda. Porque agora, a partir desse ano, a gente quer trabalhar muito com política pública. Se a gente acha que tem uma lei que precisa ser mudada, a gente vai trabalhar para que essa lei seja mudada, né? Então, a gente precisa muito... Basta o cadastro, já é uma grande coisa. Quero doar tempo, doar dinheiro, precisamos também. E se engajar é uma diversão. Então, quando eu fui trabalhar no Mulheres do Brasil, me voluntariei e me engajei, eu achei que eu estaria fazendo voluntariado. No entanto, eu aprendo muito mais e me divirto muito mais do que eu dou. Então, é um estilo de vida. Você faz um grupo de amigas fenomenal, porque de uma diversidade incrível de região, de idade, de profissão, de tudo, que é muito divertido. E se aprende muito, né? Agora, as principais causas é combate à violência contra a mulher, educação. Tem uma causa muito legal, que é 88. A gente passou na Câmara de Deputados, os senadores têm que aprovar a cota para mulheres em conselho de administração. Mas a cota por um período transitório. É nisso que a gente acredita. Ernst Young fez uma pesquisa que vai levar 80 anos para as mulheres estarem na mesma quantidade, mulheres e homens em conselho de administração. Para a mulher estar no conselho de administração, ela precisa fazer uma carreira. Uma carreira. Ela precisa ser coordenadora, gerente. Parar, literalmente, né? Precisa fazer, exato. Então, e muitos países fizeram isso no começo dos anos 2000. Depois que acabou a cota, já passa a ser uma realidade, porque os homens e as mulheres se adaptam àquilo, tem a história da inspiração, tem um monte de coisa importante. Então, é uma outra pegada muito legal. Então, em vários projetos. Em Santa Catarina, a gente está olhando muito, aliando eu sou vice-presidente de finanças da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. E a gente tem um trabalho lá, tem 5 mil vagas em aberto para desenvolvedores. E é um mundo extremamente machista, quase não tem mulher também. Então, a gente está unindo o Grupo Mulheres do Brasil para ajudar a achar computador, doação de computador, a sala, os jovens que querem se formar, jovens carentes. Então, vamos ensinar eles a fazer desenvolvimento de código, daqui a pouco eles estão ganhando em dólar. Então, você dá uma oportunidade e você resolve um problema, né? Então, é uma agenda que a gente gosta. Enfim, tem várias agendas, todas buscando um mundo melhor, um país mais igualitário. E não só para as mulheres. Também é muito importante falar, não são mulheres contra homens. Claro. Né? Ao contrário, a gente
junta, né, se une aos homens para resolver uma desigualdade e corrigir essa desigualdade histórica que a gente precisa corrigir. Obrigada. Eu vi todo mundo com o celular na mão, já está todo mundo se inscrevendo aí, dando Google, procurando. Tem Instagram, não? Tem, Grupo Mulheres do Brasil. E sigam também Grupo Mulheres do Brasil Floripa, que é o meu núcleo. Obrigada. Marília, conta pra gente um pouquinho como é que é essa experiência de passar conhecimento do mercado financeiro via Instagram, via canais, né, de redes sociais. Nossa, é uma loucura. Também é o tipo de coisa que eu nunca me imaginei fazendo. E hoje em dia eu virei blogueirinha, né? Tô super envolvida aí com as redes sociais. E eu acho que é uma ferramenta incrível, né? Eu não tinha essa noção, eu achava que era entretenimento, mas eu vi até um vídeo super legal sobre as tendências da influência para os próximos anos, e eles falavam que exatamente a influência ela vai se dar por meio de conteúdo com entretenimento. Então, assim, não adianta eu passar um conteúdo super complexo de forma complexa, né? Não tem reverberação nenhuma. E a gente tenta fazer isso, passar um conteúdo super complexo de uma maneira super simples, divertida, acessível. Então, todo mundo aqui pode entender... Bom, aqui com certeza todo mundo entende, mas todo mundo no Brasil pode entender de mercado financeiro, todo mundo pode ter uma noção de como gerir a sua carteira, como são cada um dos ativos. Isso é super libertador, acho que, para todo mundo. A gente dependeu muito tempo do fato de que as pessoas não sabiam investir para gerir, né, a nossa indústria. E eu acho que as pessoas saberem o que elas estão fazendo é até libertador para a gente, porque elas não conseguem diferenciar um trabalho feito com qualidade de um trabalho sem qualidade se elas não entendem aquilo que você está proporcionando para elas. Então, eu acho que é totalmente libertador, e a receptividade que as pessoas têm desse assunto, por incrível que pareça, é maravilhoso. E você consegue alcançar um número de pessoas muito maior. Joia, obrigada. Ana, Marília, antes de passar o microfone para perguntas, queria saber se tem algum outro tema que vocês gostariam de abordar, alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar aqui com todas nós. Eu tenho um negócio que eu acho super interessante, que é o seguinte: as pessoas sempre falam, né? Nossa, mulheres e homens têm diferença, não tem diferença. E eu achava que não tinha tanta diferença até eu ter filho. Eu tenho um casal, eu tenho um menino e uma menina. E é muito diferente. Assim, a minha filha, você vira para ela e fala assim: filha, não brinca na escada, é perigoso, você vai cair, você vai bater a cabeça, você vai se machucar. E ela fala para mim: tá bom, mamãe, pode deixar. E ela senta bonitinha e para de fazer o que ela está fazendo. Eu falo a mesma coisa para o Gabriel: filho, não brinca na escada, filho, é perigoso, você vai bater a cabeça, vai chorar. Ele pula da escada. Então, assim, tem uma parte no sistema cerebral masculino que não sabe calcular o risco. Eles não calculam o risco direito. Então, a gente tem a impressão de que eles são super agressivos e eles se expõem e é calculado, né? Eles medem o risco, o retorno, e aí sim eles tomam o risco. Não é, gente. Eles simplesmente dão mais certo. Porque, aleatoriamente, se você se expor mais ao risco, é uma conta matemática, né? Aleatoriamente, você vai se dar bem mais vezes. Então, assim, eles se expõem mais ao risco e não é de uma maneira racional. É uma coisa intrínseca, é o instinto deles, eles são malucos nesse ponto. E por isso que eu acho que tem muito mais homens assim, em posições que você olha e fala assim: nossa, que crescimento meteórico. É simplesmente porque eles se expõem mais. Mas também eles dão mais errado do que a gente, né? A gente, quando vai gerir patrimônio, a gente está mais certo que eles na média, porque a gente mede o risco-retorno daqueles investimentos, que muitas vezes é o que eles deveriam fazer também, né? E não fazem. Então, eu acho que tem uma coisa natural do homem de se expor mais ao risco e que matematicamente funciona para eles, né? Mas quando a gente olha os casos de sucesso. Mas quando a gente pensa em gestão de patrimônio, tem uma coisa maravilhosa nossa, que a gente é muito boa em medir o risco-retorno das coisas. E isso conta muito a nosso favor.
Então, se eu fosse dar meu patrimônio para alguém gerir que não eu escolheria uma mulher, porque eu acho que ela mede melhor o risco-retorno. Obrigada. Bom, eu vou pular, né, depois desse show aí, eu vou pular e pedir uma pergunta, né, por favor. Eu queria só complementar. Não sei se dá. Boa noite a todas. Meu nome é Débora, sou da Atena Capital. Nós somos uma gestora de recursos fundada essencialmente por mulheres. Aí temos fundos de crédito privado e ação, mas foram 3 mulheres no mercado financeiro. E eu queria só fazer uma observação que você comentou do desempenho das mulheres gestoras. Existe um estudo mais recente do Goldman Sachs que eles apuraram a performance das mulheres durante o período da pandemia. E 48% dos fundos geridos por mulheres gestoras foram melhor do que os 37% dos fundos geridos por homens. Então, nessa nossa trajetória assim, de gestão, eu lembro que logo no começo, quando a gente fundou a empresa, a gente foi fazer um pequeno curso de Portfolio Management em Wharton. E eu tive uma professora de Behavioral Finance, que abordou esse tema, mas com uma abordagem diferente. Fala assim, olha, quem vocês acham que foram melhor gestores, né? E eu vou classificar aqui esse grupo. Homens solteiros, homens casados, mulheres solteiras, mulheres casadas. E assim, by far, e aí eles faziam referência, acho que era na crise lá de 2008, 2009. As mulheres solteiras, elas tinham tido um desempenho 2 vezes em relação ao homem solteiro. E tem um motivo para isso. Acho que em qualquer profissão, e você falou muito bem dessa questão do risco-retorno, em qualquer profissão, a gente ser assertivo, no geral, é um ponto muito positivo. Só tem uma profissão que isso não é verdade, mercado financeiro. E isso tem a ver com o excesso de confiança. Então, o nosso perfil, realmente, ele tende a preservar mais patrimônio. Isso fica evidente nas pesquisas. É que antes você não tinha um conteúdo tão grande, um horizonte, né, de mulheres gestoras. Hoje a gente tem, né? Então, assim, eu já tive clientes que acabaram sendo muito maltratadas pelos filhos, o marido, você não entende disso. E aí, no final, era uma herdeira que se sentia à vontade tendo patrimônio sendo gerido por mulheres, porque era um safe ground, que ela podia entender que a gente ia cuidar com tranquilidade, com cuidado, o mesmo cuidado que a gente cuida do nosso. Então, isso é muito verdade. Eu só queria dividir essa estatística aí com vocês, que ela é recente, eu achei bastante interessante. Muito bom. Obrigada. Oi, boa noite, eu sou Francisca. Primeiro eu queria colocar 2 coisas que são base para as minhas perguntas, porque é meio subjetivo, né? Uma delas é sobre isso, uma experiência minha que eu percebi de coisas que eu fui me mudando ao longo do tempo, meio como um survivor bias no mercado, que contribuiu muito, né? Uma delas é justamente isso, mulher tem uma linha de raciocínio muito diferente, né? Eu também tenho 3 filhos, meus pequenos são os ogros, e eu vejo isso totalmente, é o fofogro e o babyzilla, no meu caso. E eles compõem muito bem isso. E uma das coisas que eu percebi, que eu tinha muita dificuldade aqui, sempre que eu ia me colocar, eu precisava explicar, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, isso é mais natural. Veja bem, tem essa história, esse contexto, por isso eu chego nessa conclusão. E eu percebi com meus sócios que eu começava a explicar, eles já tinham se perdido e me desacreditado. Na verdade, eu concordo aí com a Annelisa, tem vários mecanismos que não são preconceitos, são formas diferentes de construção em que nós somos enviesadas a valorizar a mais assertiva. E aí eu comecei a mudar e falar, a conclusão é essa. Por quê? E começou a funcionar muito melhor nos comitês de investimento. Então, esse foi conscientemente eu fui me mudando e eu vejo que muitas outras coisas não são tão conscientes. Uma outra que eu busco mudar conscientemente, que eu não consigo, é o sofrimento em perder dinheiro. Meu sócio também sempre fala, Francisco, você precisa parar de sofrer tanto. E onde eu falei, gente, eu acho que eu nunca vou parar. Cada vez que está indo mal, parece que morreu alguém. Eu lembro de um dia eu sair para a área comercial e gritar, falar, gente, vocês estão rindo do quê? Vocês não estão vendo o que está acontecendo com a taxa da NTNB? Não é para estar feliz, vocês têm que falar com o cliente.
E aí me deram essa maior bronca. E eu voltei falando, gente, será que eu tenho que parar de sofrer tanto? E um pouco a minha pergunta é nessa linha, tanto para a Marília, que passou por isso. Eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, se cobra demais, mas ter a consciência disso, né? E quais são os mecanismos? A pergunta para vocês, né? Como é que vocês foram lidando com isso, né, ao longo do tempo? Do lado que é ruim, que eu acho que, né, o chicotinho, a gente sai realmente achando que só a gente errou, que o restante está tudo certo, e a gente é que é péssima, a gente é fraca, e a gente externaliza esse tipo de coisa muito mais, coisa que os homens nunca fazem. Eles nunca falam de quando eles perderam, eles só falam de quando eles ganharam. Foi outra coisa que eu percebi, inclusive, eu tenho começado a orientar a minha equipe. Eu falo, mulherada, a gente tem uma equipe muito de mulher. Não fala, não expõe tanto. Só a gente fica aqui gritando quando a gente está mal. O restante omite os erros e a gente não. Então, estou falando aqui vários vieses que eu observo e que eu vou mudando, porque é um ambiente muito masculino, mas a pergunta é um pouco para vocês falarem sobre essas observações, né? Sobre os gatilhos para a gente lidar com o machismo, acho que é uma coisa, e outras são os mecanismos de survival bias que a gente foi criando ao longo do tempo. E só para terminar aí, né, falando um pouco para as mais novas em relação a isso, respondendo a pergunta sobre, né, como fazer, qual conselho você daria, uma frase que eu sempre falo, que é sejam gentis consigo mesmas. Né? Eu queria ter falado isso para mim com 25 anos, minha vida teria sido muito mais fácil. Com 30, com 35, com 44, eu tenho que botar isso escrito no espelho o tempo todo, porque eu acho que é isso que a gente não faz, muitas vezes, e isso prejudica, né, nossa energia, nossa vitalidade e dá vontade de existir. Mas é isso, a pergunta, resumindo, estilo feminino, quais são os, né, os vieses, as percepções que vocês têm em relação a essa diferença e os mecanismos que vocês desenvolveram para lidar melhor com eles? Eu tenho uma dica boa sobre o sofrimento com a derrota. E falar um pouco de finanças comportamentais. Quando eu descobri a teoria do prospecto, que para cada unidade, para cada dinheiro que a gente perde, né, aquela intensidade da dor, a gente teria que ganhar 2,5, 2,25, né? Então, a intensidade da dor, ela é muito maior do que a intensidade da vitória. Isso numa média. Aí eu li aquilo, falei, aí, casada com esportista, né? Renan, você é muito enviesado. E no caso dele, não é 2,5. Ele perde um jogo, parece que vai morrer. Ficava emburrado 3 dias. Triste, arrasado. Aí ganha jogo, mal curte. Falei, pô, mas o cara acabou de ganhar o campeonato, né? Já está pensando no próximo. Mal curte. E aquilo não era justo com ele. Isso não é justo. E aí ele foi lá, ele, o Gianluca, que também trabalha, o mais velho que trabalha comigo, eles montaram uma planilha. E está lá no site gratuito, lá da Par Mais. Eles montaram uma planilha e ele foi brincar com isso. Ele botou todas as piores... Ele classificou de 0 a -5 as maiores derrotas da vida e de 0 a +5 as maiores vitórias. E aí, a doença do Gianluca, a perda do pai, a perda de uma... Ele ficou em segundo lugar numa Olimpíada de Los Angeles, em 84, mas sempre foi a perda do ouro. Não era a medalha de prata que ele ganhou, né? Ele é medalhista olímpico, da família olímpica, mas para ele era ter perdido o ouro. E aí ele começou a ponderar. Então, ele chegou a algumas conclusões, que ele viu quanto ele concentra mais a dor da derrota e quanto ele curte pouco a vitória. E ele começou a ver também que o tempo ajuda a mudar esse racional e que muitas vezes ele é completamente, assim, é uma coisa muito sem sentido. Não pode ser um cara que é medalhista olímpico ficar sofrendo porque não ganhou o ouro, não tem a mesma intensidade da derrota da vida da mãe dele, enfim. Ele fez várias ponderações a partir desse exercício e desde então se tornou um técnico melhor, porque quando ele perde, ele sai do buraco rapidinho e vai para outra. Então, é um exercício que é interessante fazer, a gente fazer, ou baixar a planilha, ou fazer um racional ali, sabe? Quais são as minhas maiores derrotas da vida? E as minhas maiores vitórias? E aí a gente vai vendo, e aí também com a conclusão que ele chegou, que o gráfico dele era um gráfico ascendente, ele tem muito mais vitórias do que derrotas. Então, que bom! Então, a ótica... muda também. Então, muitas derrotas passaram a ter uma força menor e passou a ser tudo mais equilibrado.
Então, fica a dica aí de fazer esse exercício, porque a gente concentra demais na derrota. E aí, mulherada ainda fala, né? Para piorar. Né? Então, assim, sobre não ser tão dura com a gente, mulheres aí falando, né, do impulso masculino, que eu adorei a tua fala, mulheres para se candidatar a uma vaga tem que preencher todos os requisitos. O homem, se bate lá 50%, já se joga. A gente tem um grau de exigência muito grande. Então, a gente precisa se conhecer. E a maturidade, né? Eu tenho 50 anos, eu aprendi a não ser tão dura comigo. Eu também diria, eu adorei que tu falasse, por que a gente é tão duro com a gente quando a gente tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, quando tem filho pequeno, que quer fazer tudo ao mesmo tempo e não dá conta, aí fica culpada. Então, se perdoar, fazer aquele exercício, assim, cuidar da gente, né? Ser mãe da gente também, eu aprendi isso na terapia. A gente tem que ser mãe da gente também. Então, a gente também tem que se dar um colinho de vez em quando. Então, é isso que eu posso te dizer, né? Seja uma mãezona, né? Seja uma mãezona de si mesma, né? Para as jovens aí. E faça esse exercício de perceber o quanto a intensidade da derrota... Assim, não faz sentido a intensidade da derrota ser tão maior do que a intensidade das vitórias, né? Que daí a vida fica mais leve. Nossa, perfeito. Você sabe que sempre que eu vou falar com gente jovem, eu vira e mexe, eu faço live com pessoal estudante e tal. Eu faço questão de passar principalmente nas minhas derrotas. Porque senão a pessoa fica com uma ideia errada de que a vida foi uma linha ascendente, né? Então, assim, a gente saiu daqui e foi para cá e a gente é perfeita e maravilhosa. Então, assim, eu sempre faço questão, quando eu vou falar, de falar assim, gente, eu fui mandada embora da Condor. Por isso que eu fui ser analista. Né? Por que eu empreendi? Porque eu saí da Empíricos. Então, assim, a história, ela, né? Assim, ela vai, que nem o mercado, né? Vai indo, vai oscilando. E, assim, como é que você lida bem com isso? Eu desenvolvi a minha forma, eu vou compartilhar com vocês. Eu sempre acho incrível quando eu ouço uma história de derrota com um final feliz. Então, quando eu estou assim, na lama mesmo, eu penso assim, um dia eu vou contar essa história para alguém. Um dia eu vou contar a história de quando eu estava na Condor, fui mandada embora porque eu perdi muito dinheiro, e fiquei 8 meses em casa achando que eu era a última, sabe, a cocô do cavalo do bandido. Né? Um dia eu vou contar essa história para alguém e vou falar assim, ó, tá vendo, eu cheguei aqui agora, mas eu já passei por isso. E eu acho que contar as derrotas é super legal, assim, é libertador um pouco, assim, até é terapêutico, sabe? Você para de se levar tão a sério. Que história é essa de que a gente tem que sair daqui e ir para cá e tem que ser no tempo dos outros? E a gente olha o Instagram e tá todo mundo perfeito, tá todo mundo viajando. Que saco! Por que eu não estou viajando? Por que eu tô aqui cuidando das crianças, né? Por que eu acordo mais cedo? Por que ontem eu fiquei a noite inteira acordado? Porque meu filho não estava muito bem, então ele queria dormir assim, todo tipo assim, eu não, né? Assim, as derrotas elas fazem parte. E chega uma hora que você começa até a gostar, sabe? Não, assim, claro, ninguém gosta de derrota, mas assim, você começa a se inspirar, porque você fala assim, tá aí a minha oportunidade. Tá aí a oportunidade de eu mostrar quem eu sou. De mostrar que eu sou diferente de todo mundo que se estivesse na minha situação. Eu vou dar a volta por cima e vocês vão ver. Então, assim, eu acho que, né, assim, eu sempre me imagino falando, contando a minha derrota para outras pessoas num esquema de, tipo, ó, como é que eu superei? Então, eu acho que vocês deveriam contar as derrotas de vocês, assim, para todo mundo. Fora que a derrota, ela aproxima, né? Ela cria aquela conexão de você entender que a pessoa não é perfeita e está tudo bem. Deixa eu levantar aqui. Tudo bem? Eu sou a Fabiana, da Legend. Na verdade, assim, eu tenho 21 anos de mercado financeiro. Para mim, é super legal estar participando desse evento com um monte de mulher, né? Isso que mostra aí o quanto a gente está crescendo, né? Todas nós sabemos as dificuldades, né? Os desafios, como a gente teve que se provar muito para estar aqui, quantos pratinhos a gente precisou equilibrar, né? E o que eu percebo também, assim, nesse contexto todo, nessa dificuldade, é que, assim como vários escritores, você citou, a Cássia também citou, a gente tem muito mais mulher do que homem, né? Por exemplo, a Legend também, a gente tem mais mulheres na Legend do que homem. Porém, o nosso público ainda é muito masculino. Então, os investidores ainda é muito
tem muito homem ainda investindo, né? E então, para a gente, isso vai ser um desafio, né? Como é que vai lidar com a mulher investidora? Então, aqui, na verdade, a minha pergunta, né, que vai para a Fernanda, para a Ana e para a Marília, seria para vocês nos darem dicas, vocês mulheres poderosas, executivas, né, que obviamente, todas nós, dependendo de nós, alcançaremos, né, o status de serem investidoras. Então, a gente queria uma dica de vocês, como lidar com um público como vocês, né? Vocês se autosservem, vocês conhecem de mercado financeiro. Então, o que um assessor, um banker, ou um wealth planning, um family office, pode oferecer que encanta vocês, né? Que faz com que vocês queiram continuar com a nossa assessoria e o que faria até vocês demitir um assessor, uma assessora, seja o que for. Obrigada. O público da Par Mais de investidores é feito de 45% de mulheres. E isso a gente foi conquistando, eu, a Flávia, que era uma outra sócia, de fazer muitas conversas sobre mulheres. E aí fui aprendendo, fui estudando, né, fazendo pesquisa, estudando pesquisa e falando. 80% das mulheres casadas, eu acho que é mais ou menos isso, uma pesquisa da UBS de uns 2 anos atrás, em vários países, entre eles o Brasil, mostrou que acho que é isso, 80% das mulheres casadas, casais héteros, né, evidente, delegam para homens as suas decisões de investimento. E a gente vê que é isso mesmo, né? E, no entanto, quase 100% se arrepende, porque a gente vive mais, então a chance de ficar viúva é grande. Nós estamos vivendo mais, então a chance de separar também é grande. E todas se arrependem porque as que separaram ficaram viúvas se arrependem porque estavam ou despreparadas, ou tiveram surpresas negativas com relação ao patrimônio, ou dívida, enfim, tinha, né, sempre coisas escondidas. Então, falar sobre isso e falar sobre as características que a gente tem mais visão de longo prazo, que a gente tende a, né? O homem saiu das cavernas, a mulher ficava na caverna cuidando dos filhos. E o homem, com seu ímpeto masculino, mais impulsivo, mais arrojado, e a caça. Então, o homem tem esse ímpeto. No entanto, as mulheres se aprofundam mais, estudam mais. Então, estudar as características da mulher e fazê-la perceber. Gente, é muita empresária, executiva, de qualquer profissão, né? Delega para os seus homens, médicas, assim, enfim, delega para os seus homens. A gente tem cliente que ex-marido indicou. Sabe? Ela prefere delegar, ela prefere contar com a ajuda do ex-marido do que ela aprender. Mas na hora que a mulher percebe que ela tem os skills necessários e que ela sabe tanto quanto os homens, né? As mulheres tendem a achar que sabem menos do que realmente sabem. Tem várias características. Então, estudar essas diferenças e usar isso de argumento fez com que a base da Par Mais fosse 45% de mulheres. E eu saio das minhas palestras, a mulherada já fala assim, eu não acredito que eu passei a vida inteira fazendo isso. Não quero mais, quero conversar com meu marido sobre dinheiro, pelo menos eu quero participar. Muda. A hora que a pessoa percebe, é por isso que eu falei também no começo sobre machismo estrutural. O autoconhecimento faz a gente mudar. A gente não percebe, porque também, muitas vezes é porque está envolvida com tarefas, com a educação do filho, não é fácil, a gente equilibra um monte de prato, ainda tem que pensar nisso. Mas o conhecer essas características e falar e conversar sobre isso faz a mulher mudar de ideia. E eu acho que é uma baita forma de captação, de aumento desse público feminino na base. Você virar para ela e falar assim, eu entendo o que você está passando. Eu sei que você quer manter o seu patrimônio, eu sei que você quer preservar, né, tudo que você conquistou, mas eu sei também que a hora que permitir, você também quer correr um riscozinho para ganhar um pouquinho, né? Vamos fazer isso de uma forma racional, de uma forma assertiva, vamos fazer isso da maneira certa, sem colocar uma maluquice aqui e da forma que você quer, vamos fazer isso? Acho que é isso. Oi, tudo bom? Sou a Carol, da WZ. Acho que, antes de tudo, maior oportunidade, assim, o que eu tenho de vida, vocês têm de experiência. Então, no escritório que eu estou, acima de mim só tem homem, ao contrário das meninas que estavam comentando.
Acho que seguindo um pouco do tema do painel, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a experiência em liderança, em gerir equipes e talvez uma melhor prática ou alguma experiência que seja relevante para compartilhar, vocês que são CEO e sócias fundadoras, sobre gerir times. Quando você vai gerir time, assim, primeiro você tem que ser muito bom em formar o time, né? O seu time ele tem que ser muito alinhado com a sua cultura, porque senão vai ser muito difícil de seguir a fase 2. E a fase 2 é motivar. Como é que você motiva, né, as pessoas que estão ao redor de você? Primeiro você tem que mostrar qual é o objetivo final. E isso tem que ser muito inspirador. Todo mundo gosta de trabalhar por uma causa, né? Então, no caso da Nord, é fazer com que o pequeno investidor invista tão bem quanto os gestores profissionais. Poxa, que causa legal, né? E a pessoa se inspira por conta disso. Se inspirar também pelos seus valores. Então, como é que a gente vai fazer isso? Até onde a gente vai chegar? Até onde é aceitável e não é? E segundo, você tem que ser muito dura para cobrar os resultados. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. Então, assim, você tem problema de falar para alguém que não está indo bem, que a pessoa não está indo bem? É muito difícil, né? No começo eu não tinha. Depois eu virei um trator, porque assim, a melhor coisa que eu posso fazer por um funcionário que não está indo bem é falar para ele que ele não está indo bem. Porque senão ele vai achar que ele está indo bem, né? E eventualmente ele vai ser desligado. Então, avisa ele, fala assim, ó, você não está indo bem por conta disso, disso, disso. É muito importante que você saiba. Eu gosto pra caramba de você, eu selecionei você, eu acreditei em você e acredito até agora, mas isso precisa ser mudado. Você está disposto a mudar? Então, você tem que ser assim super franco e transparente pela boa relação que você vai ter com a pessoa. Eu, por exemplo, eu também venho do mercado financeiro que só tinha homem, né? E os meus chefes sempre foram super transparentes comigo e eu sempre achei isso incrível, porque daí eu sabia onde eu estava errando, senão ficava muito difícil, né? Você vai com muitos dedos, olha, veja bem, tá legal o seu trabalho, mas é que não sei o que, seria muito melhor se, puta, aí não dá. Ó, o seguinte, isso aqui tá uma merda, assim, tá ruim. Vamos melhorar? Vamos melhorar juntos? Você sabe fazer melhor que isso. Vamos melhorar? Você tem que ser capaz de fazer isso. Bem, eu não tinha tido, eu sempre empreendi, eu nunca trabalhei para ninguém. A primeira vez que eu tenho carteira de trabalho foi quando a gente fez essa venda, né, venda meio sociedade com o grupo 2TM. Até fiquei bem feliz, que eu tinha uma carteira de trabalho, você não tem ideia, eu fiquei mega feliz com isso. Então, eu não tinha experiência, né, sempre empreendi. E eu busquei aprender. Eu sou de formação, fiz administração, e aí eu foquei muito em cultura. E nunca tentei fazer uma gestão masculina. Eu acho que é muito legal fazer uma gestão feminina, assim, que tenha mais características femininas. Então, eu sou bem mãezona, o feedback é fundamental, mas sempre com carinho. Sempre a gente estimulou muito a parceria, mais do que a competitividade. E a cultura. As pessoas precisam estar alinhadas na cultura. Isso é muito importante, porque senão... e aí a gente começa a desenvolver cultura de falar... Começa a crescer a empresa. Assim, olha, não adianta você ficar protegendo os seus, porque senão você vai fazer o trabalho dele, hein? E a cultura do próprio grupo ser exigente. E aí vai indo, né? Então, assim, se chega alguém na Par Mais que não tem a nossa cultura, o grupo tira. Não dá 15 dias, a pessoa não fica. Mas no processo seletivo, a gente, inclusive, tem uma sabatina. Faz todo um processo seletivo. Depois a gente faz toda uma sabatina com pessoas de outras áreas para saber se aquela pessoa se vai dar liga. Né? Então, assim, é toda uma... Enfim, é uma longa... Eu vou ficar falando até amanhã sobre esse assunto, mas trabalhar bastante na cultura... E não querer ser feminina, sabe? A gente ser feminina. Não ter vergonha de chorar, se está com vontade de chorar, não quer ser assertivo, isso é fundamental, acho que é um desafio mesmo para as mulheres, dizer o não, dizer que está ruim, demitir, é muito importante uma demissão legal.
E aí a gente tem um monte de prática que aí a gente foi desenvolvendo ao longo da jornada, mas a gente assim, eu aprendi dando muita cabeçada também, né? Vai fazer o quê? A gente vai errando e vamos embora, vamos indo. O importante é acertar mais que errar. Obrigada, Ana. Gente, tem tempo para mais uma perguntinha? Tem? E boa tarde. Sou Ana Paula, da 3S Investimentos. Também trabalho só com homens, graças a Deus sou dos príncipes, não posso reclamar. O que eu queria dizer, assim, voltando um pouco no tempo, né, eu acho que eu sou, assim, vendo pelos números que falaram aí, tenho um pouco mais de idade, e eu acho que a mulher ela já é financeira desde pequena. Né? A mulher precisa entender que ela já lida com esse mercado desde cedo. Quando ela organiza uma casa, quando ela vai ao supermercado, quando ela administra um patrimônio, né, dentro da família e dentro da casa. Então, assim, mudar um pouco esse conceito, porque o homem está pegando, o homem pegou durante muito tempo essa parte financeira para poder ter as rédeas até de um relacionamento e de uma família. Né? E hoje a mulher está entendendo que ela também pode ter essa rédea. Falando exatamente o não, o vamos fazer juntos, vamos conversar a respeito de dinheiro, que eu acho que sempre foi um tabu no relacionamento de muito casal durante muitos anos. E eu acho que é isso, e eu acho que é um evento gigante, maravilhoso, e eu vejo tantas, não crianças, gente, mas meninas novinhas da idade dos meus filhos. E é um prazer estar aqui. Super obrigada. A gente que agradece. Obrigada a todas. Ana, Marília, muito obrigada. Infelizmente, temos que encerrar, porque já estão me cobrando aqui o tempo. Acho que está todo mundo já cansado também. Maravilhoso, delícia de bate-papo. Obrigada a todas vocês pela presença. Obrigada, Marília, Ana, pelo show aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Para a gente encerrar, vou dar 2 recadinhos aqui rápidos. O primeiro é que essa gravação vai ficar disponível no YouTube do BTG Pactual. Então, se vocês quiserem compartilhar depois com os times, com as amigas que estão interessados em conhecer um pouquinho mais sobre a profissão, sobre o mercado, agradeço demais a contribuição da Fernanda, da Marília, da Analisa, que foram maravilhosas. O segundo recado é que a gente tem um parceiro, professor de certificações do mercado financeiro, que é o professor Lucas Silva, e ele está disponibilizando 50 bolsas para mulheres que queiram ser assessoras de investimentos para a CPA 20 e para a Ancor. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso nas redes sociais deles. É uma parceria que a gente fez para encorajar mais mulheres. A ideia é que isso aqui não seja uma iniciativa pontual, que a gente possa estender esse projeto aí e conseguir mais mulheres participando desse momento com a gente. A gente vai enviar uma pesquisa para vocês. Sugestões são bem-vindas e eu espero que a gente possa encontrar vocês em breve num próximo encontro. O projeto Voz Feminina ele vai além desse primeiro momento aqui. Muito obrigada a vocês.